Olá, YouTube! Sejam bem-vindos ao seu canal Sobreviventes do Evangelho. Agradeço você por estar aqui conosco, participando desta palavra maravilhosa que tem o poder de salvar, de libertar a todos nós. Hoje vamos falar um pouco sobre a liderança de Jesus, sobre o modo de como Jesus tratava esse assunto da liderança. Jesus liderava através do exemplo, da misericórdia e do amor. E vamos ver o que a palavra de Deus diz a respeito disso, desta liderança, de como você tem que conviver com o seu irmão, caso você seja escolhido por Deus, caso algum dom tenha sido dado a você, para que você pudesse ajudar os seus irmãos, de alguma maneira. Como proceder dentro desta comunidade e como exercer essa liderança que Jesus nos deu. Antigamente, Deus levantava os ungidos, que eram escolhidos da tribo de Levi, que era uma das 13 tribos de Israel. E aquele que era nascido da tribo de Levi poderia ser escolhido para ser sacerdote no templo de Deus. Então havia os ungidos de Deus, que eram ungidos por Deus para fazer a obra de levar a palavra, cuidar do templo, enfim, ser a ponte entre Deus e o homem. Hoje em dia, depois que Jesus veio, morreu na cruz por nós e o véu do templo se rasgou de cima a baixo, como já falamos isso no vídeo O Templo, hoje nós somos a igreja de Jesus. E hoje, cada um que escolher ser filho de Deus através de aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, é um escolhido. Exatamente, você também é um escolhido. E Deus com certeza lhe deu um dom, para que através desse dom você possa ajudar os seus irmãos, para que através desse dom o Espírito Santo de Deus venha a ser conhecido. As características da liderança de Jesus são bem claras aqui. É o amor, a misericórdia, o socorro, a ajuda, a intervenção junto a um irmão quando ele precisar. Até às vezes dar um puxão de orelha, exatamente. A admoestação, você estar presente com o seu irmão, querendo saber da vida dele, estando ao lado dele no momento mais difícil. Este é o verdadeiro líder, o que cuida da ovelha, o que cuida do seu irmão na hora mais difícil. E aí Jesus, antes de ascender aos céus, deixa alguns sinais para os discípulos. E aí vamos ler agora a primeira palavra de hoje, Marcos 16:15. Vamos lá? E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Agora importante. Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os doentes, e eles ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou à direita de Deus. Se você prestar atenção aqui no texto, o texto ele é autoexplicativo. Não precisa haver nenhum pensamento filosófico em cima desse texto, ou eu interpretei de uma maneira ou de outra. Não, o texto aqui ele é autoexplicativo. Estes sinais acompanharão os que crerem. Ou seja, Jesus está dizendo aqui que os sinais que ele deixa para os discípulos acompanharão os que crerem. Então, eles não acompanharão pastores, bispos, apóstolos, diáconos, padres, não. Eles acompanharão os que crerem. Então, meu irmão, minha irmã, se você crê, estes sinais acompanharão a sua vida. Exatamente. A palavra aqui é muito clara. Então, você não precisa de títulos dados pelo homem na igreja institucional para que os sinais de Jesus e de Deus acompanhem a sua vida. Porque Jesus já deixou bem claro aqui no seu texto que ele irá acompanhar todos os que crerem. Então, meu querido, não tenha medo de assumir estes sinais na sua vida. Não tenha medo de assumir a Jesus na sua vida. Use os sinais, porque eles acompanharão você se você realmente crer. Outra coisa importante que nós vemos aqui na palavra é sobre o controle da fé. Existem muitas pessoas
que recebem um cargo nas igrejas institucionais, como pastores, bispos, enfim. E eles entendem que através desses cargos eles podem ter o controle sobre a vida das pessoas. E em algumas vezes eles extrapolam este cargo que lhe é dado. Sendo que o que Jesus ensina com a sua liderança é amor e misericórdia. Não é controle e ordenanças. Então nós vamos ler aqui uma palavra em 1 Pedro 5,2 que reflete um pouco e nos diz um pouco sobre esta parte do nosso assunto de hoje. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Foi como eu estava comentando com vocês. Jesus lidera pelo exemplo. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Mesmo aqueles que são escolhidos para serem líderes de algumas comunidades, que tomam a frente dos trabalhos porque têm o talento para isso, não diz que por isso eles são melhores que as outras pessoas. Isso não quer dizer que eles devem dominar as outras pessoas, controlar a vida sobre as outras pessoas. Isso não quer dizer que ele tem que usar da ganância, com desejos próprios, com as suas próprias intenções, usando a vida de outras pessoas. A palavra é muito clara. O verdadeiro líder, ele dá o exemplo do amor e da misericórdia. Ele conquista o respeito através do amor e da sabedoria. Ele não conquista o respeito e o amor da comunidade por ordens e por imposições, até muitas vezes usando a palavra, usando o Antigo Testamento, para impor regras sobre as pessoas que estão aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Cuidar. Quem cuida, cuida com amor. Cuida porque ama Jesus. Então, se alguém foi confiado a você, cuide com amor e pregue a verdade do Evangelho. Outra coisa, você deve estudar a palavra, você deve conhecer a palavra, você deve ter amor pela palavra, para que você não venha a ser enganado. Exatamente. Existem muitos lobos em pele de cordeiro. Então não seja mais um que, por ficar decepcionado com homens, você simplesmente se desligue de Deus. Eu já tive problemas assim na minha vida. E me separei de Deus porque fiquei decepcionado com um homem. Então nós não podemos, nós temos que aprender. Então estude a palavra, que através do conhecimento da palavra, eu tenho a certeza que você se libertará de todas as amarras e de todas as correntes que o evangelho terreno lhe impõe. Espalhe a verdade do evangelho. Livre-se das segundas intenções. Pense em Jesus. Pense na palavra. Lemos aqui em Gálatas 1:8. Mas ainda que nós ou os anjos do céu preguem um evangelho diferente daquele que lhe pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Por favor, não sirvam discípulos e pastores e bispos. Sirvam a Jesus. Exatamente. Sirvam a Jesus com amor. Porque servindo a Jesus, automaticamente, você irá ajudar os seus irmãos. Entenda uma coisa, o maior entre nós será sempre aquele que mais serve. Vou repetir para você. O maior entre nós
será aquele que mais serve. Exatamente. Vamos ler aqui em Lucas 22, 24. Surgiu também uma discussão entre eles, acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus lhes disse, Jesus, hein? Os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Não serão assim. Pelo contrário, o maior entre vós deverá ser como o mais jovem, o que está à mesa ou o que serve. Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. É interessante que eu vejo em alguns lugares algumas pessoas tratando as comunidades cristãs como precisamos criar uma organização aqui como se fosse um exército, um é o general, o outro é o capitão, o outro é o cabo, o outro não sei o que lá, nós não podemos fazer isso, fazer aquilo, imagina que eu vou tirar foto com aquele homem, com aquele pastor, com aquele homem de Deus, imagina, jamais vou chegar perto dele, porque nós temos que seguir a hierarquia. Que hierarquia, gente? Está escrito aqui, ó. Jesus lhes disse, os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Então Jesus primeiro, ele caracteriza aqui como é um reino. Um reino tem um rei, e depois tem os seus discípulos, que servem ao rei. E Jesus diz aqui, mas vocês não serão assim. Pelo contrário, aquele que mais servir será o maior. Então Jesus está falando aqui em sua palavra, que ser o maior dentro do reino de Deus não é aquele que tem o maior cargo institucional dentro de uma religião, mas sim aquele que mais servir ao seu próximo com amor e misericórdia. Jesus lavou os pés dos discípulos. Se eu não posso chegar perto de uma pessoa porque ele é um alto grau dentro da igreja, que isso, gente? Jesus fala completamente o contrário. A presença de Deus, do Espírito Santo, está dentro de nós. O que é maior dentro do reino de Deus é a presença do Espírito Santo. Qual a maior coisa que você pode ter na sua vida? É a presença do Espírito Santo dentro de você. Não existe nada maior. E se você tem essa experiência de ter o Espírito Santo dentro de você, como você pode ser menor ou maior do que um irmão? Jesus foi bem claro aqui. Não trate a sua comunidade, a sua vida como um reino, como maiores ou menores. Pelo contrário, mas eu estou entre vocês como quem serve. O Rei Jesus, o Senhor dos Senhores, foi o que mais serviu. Então, por favor, não caiam nessa historinha. Amadureçam a sua fé, amadureça a sua fé. Estudem a palavra, leiam os textos da Bíblia. Eles são autoexplicativos. Você não precisa fantasiar, você não precisa entrar no campo teológico para querer reexplicar uma coisa que já está explicada. Jesus, ele é muito simples, ele é muito prático em tudo. Você quer ser grande? Você quer ser o cara na sua comunidade? Você quer ser um campeão? Seja aquele que mais ama e aquele que mais serve. Vamos agora então falar com Deus. Feche seus olhos, respire fundo, acalme a sua mente, acalme o seu coração. Vamos entrar na presença do nosso Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, entramos diante da Tua presença, Senhor. Presença maravilhosa, sublime e real nas nossas vidas. Senhor, entregamos a nossa família em Tuas mãos, a nossa vida, entregamos as nossas necessidades em Tuas mãos, Senhor. Pedimos perdão pelos nossos pecados, pois somos seres limitados, Senhor. Nos perdoe, Senhor. Abençoa, Senhor, a nossa vida. Derrama sobre nós a humildade. Derrama sobre nós o desejo de servir, Senhor. Que nós possamos, meu Pai, ter dentro de nós a vontade de estudar, de conhecer melhor a Tua palavra como ela realmente é.
que possamos sobreviver a esse evangelho raso, que possamos ter dentro de nós o evangelho puro, que possamos nos manter sobreviventes desse evangelho de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, que possamos ter amor no coração pelo nosso próximo, que possamos exercer a misericórdia, que possamos, meu Pai, através do Teu exemplo, Jesus, amar, servir ao nosso irmão, ajudar, estar presente. Que a nossa única preocupação seja com vidas, que possamos nos manter humildes, nos manter, meu Pai, diante da Tua presença, e que o nosso único Mestre, nosso único Senhor seja Jesus. Eu entrego todas as famílias aqui representadas, entrego as suas vidas, as suas necessidades, e que o Senhor venha nos abençoar poderosamente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.